Oi, eu sou Fernando Arede e hoje vamos fazer uma reflexão em Lucas, capítulo 22, a partir do versículo 31. Simão, Simão, Satanás pediu vocês para peneirá-los como trigo, mas eu orei por você, para que a tua fé não desfaleça. E quando você se converter, fortaleça os teus irmãos. Mas ele respondeu: Estou pronto a ir contigo para a prisão e para a morte. Respondeu Jesus: Eu te digo, Pedro, que antes que o galo cante hoje, 3 vezes você negará que me conhece. Esse mesmo texto, lá em Marcos, no capítulo 14, no versículo 31, Pedro insistia ainda mais. Mesmo que seja preciso que eu morra contigo, nunca te negarei. E todos os outros disseram o mesmo. Aqui eu observo Jesus dando um aviso para Pedro e para todos, porque ele mesmo disse que todos iriam abandoná-lo. Como ele falou, ferirei o pastor e as ovelhas serão dispersas. Mas depois de ressuscitar, eu irei adiante de vocês para a Galileia. Pedro não aceitou essa ideia. E Jesus ainda afirmou: Satanás pediu você para peneirá-los. Pediu vocês, pediu a todos. E curioso é que Jesus orou por Pedro para que a fé dele não desfaleça. Na nossa visão humana, talvez eu orasse ou repreendesse completamente a ação de Satanás e não permitisse que Satanás se aproximasse dos apóstolos. Mas não foi isso que o Senhor Jesus fez. Ele orou pela fé, para que a fé continuasse, mas não impediu de Pedro ser provado. Porque muitas coisas que fazemos neste mundo são, infelizmente, erradas. São coisas pecaminosas. E quando nos convertemos a Jesus, entramos com vontade, como o caso de Pedro e os demais apóstolos. Pedro falou que estava disposto a ir à prisão e à morte por ele. E o Senhor Jesus já foi preparando Pedro que ele iria negá-lo 3 vezes antes que o galo cantasse. E foi exatamente o que aconteceu. Pedro não sabia da sua própria limitação. Pedro estava numa emoção entusiasmada, uma emoção favorável em que ele suportaria, ele aguentaria. Mas Jesus sabe de tudo, e graças a Deus por isso. Porque ele não suportou, não. Exatamente como Jesus falou, assim aconteceu. E temos aprendido algo com esse texto, irmãos. Quantas vezes achamos que estamos prontos, e que podemos, e que fazemos, e que não seremos atingidos, e que venceremos. Sim, nós venceremos. Mas é fundamental entender a nossa dependência, a nossa comunhão, o nível de comunhão que estamos. Como está a nossa vida devocional? Como é o nosso café da manhã espiritual? Qual o tempo que nós perdemos ou investimos lendo a Bíblia, orando, de quando em quando jejuando, tratando uma busca séria e acirrada, sempre tentando se manter próximo e coligado, ligado mesmo com o Senhor Jesus. Muitas vezes somos ativistas, nos ocupamos com as atividades evangélicas, cristãs, mas não nos preocupamos em nos manter em comunhão com o Senhor. E as provas virão, e elas vêm mesmo. Porém, tenho aprendido algo. Deus permite a prova para que sejamos aprovados. Gostamos da ideia de sermos aprovados, mas não gostamos de passar na prova. Porém, ninguém pode ser aprovado se não vencer a prova. E o que Pedro me ensina nesse texto é que ele teve depois que se humilhar, sim. E foi necessário ele reconhecer o próprio erro, entrar em confusão emocional, mas simplesmente se humilhou e reconheceu o seu próprio limite.
Assim, muitas vezes, somos convidados a repensar o quanto estamos dispostos a morrer ou dar nossas vidas por Cristo, ou se realmente Cristo é nosso amigo, ou o quanto Ele é nosso amigo. Vamos amadurecendo, irmãos, à medida em que vencemos as provas, não à medida em que declaramos que vencemos. Porque não adianta somente verbalizar, teorizar que vencemos ou que venceremos. É necessário passar nas provas e elas doem, elas são apertadas. Aprendi que um analgésico emocional bom para enfrentarmos as provas é quando temos uma disciplina diária de manter comunhão com a palavra, com a oração, orar, falar muito com Deus, estarmos mais ligados a Ele, nos preocuparmos em obedecer à rotina dos princípios do Novo Testamento. Aí estaremos mais forjados. Mas isso não exclui as provas. É que assim será um pouco mais fácil ou menos doloroso passarmos nas provas. Queremos ser aprovados? Então busquemos cada vez mais a presença do Senhor. E vamos aprender algo muito importante. É quando eu reconheço que eu estou fraco. É quando eu reconheço que eu dependo e preciso disso. Então aí eu estou ficando forte. Eu aprendi que eu preciso aprender a depender de Cristo. Porque na nossa autossuficiência já estamos maduros, já podemos, já sabemos. Mas na prática eu aprendi que dor simplesmente dói. E a angústia nos tira do sério. A nossa comunhão precisa muito ser renovada, estreitada com Cristo, para vencermos as provas e finalmente sermos aprovados. A escola da humilhação. Me humilhar diante de Cristo e reconhecer que sou frágil nisto ou naquilo, em muitas coisas, se não em tudo, e que preciso muitíssimamente dele e da presença viva do Espírito Santo, me cobrindo com a sua unção e com a sua graça, para que eu passe naquela prova, porque a prova virá, e que eu seja aprovado pelo Senhor. E finalmente, depois de passar um tempo nessa escola de Cristo, eu vou conseguir ajudar outros que também vão passar por ela. Outros que vão precisar de ajuda, de um ouvido amigo, de uma palavra de empatia, de um consolo. Vamos sim fazer a diferença, mas eu gosto de um princípio. Edifique primeiro a sua casa, então ajude outros a edificarem suas próprias casas. Que o Senhor assim nos abençoe e nos forje, nos prepare para sermos aprovados pelo Senhor Jesus Cristo. Amém.